Carolina Brandão só entrou no labirinto de milho para humor seus amigos, mas quando ela se perde, ela tropeça em mais do que uma saída, um estranho, uma faísca, uma segunda chance. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. Carolina Brandão olhou para a entrada do labirinto de milho com uma carranca em seu rosto. Aos 27 anos, ela tinha coisas melhores para fazer do que passear por alguma atração justa do país. À tarde brilhante, o sol bateu no recinto de feiras empoeirado de Vale Sereno, fazendo seu desejo de estar de volta em seu apartamento com ar-condicionado na cidade. Vamos, Carolina. Vai ser divertido, sua amiga Marta pediu, praticamente pulando de emoção. Você está se movendo há semanas. É exatamente isso que você precisa. Carolina suspirou. Seus amigos significavam bem, mas eles não entenderam. 2 meses atrás ela perdeu o namorado e o emprego na mesma semana. Richard havia encerrado o relacionamento de 3 anos com uma mensagem de texto. E então, seu chefe a chamou em seu escritório para dizer que a empresa estava reestruturada. Sua vida havia desmoronado e uma feira do país não iria consertar isso. Não vejo como se perder no milho vai me ajudar a encontrar um novo emprego, Carolina murmurou, ajustando seus óculos de sol. Sua outra amiga, Helena, ligou os braços a ela. Nem tudo é sobre o trabalho. Lembre-se de se divertir. Lembre-se de sorrir. Estamos preocupados com você. Carolina sentiu uma pontada de culpa. Seus amigos expulsaram-a 2 horas da cidade apenas para arrastar lá para este festival de colheita. O mínimo que ela poderia fazer era tentar se divertir. Tudo bem, disse ela, forçando um sorriso. Vou entrar no seu labirinto estúpido. Marta bateu palmas. Esse é o espírito. Mas aqui está o negócio. Você tem que entrar sozinho. O quê? Por quê? Por quê? Helena disse com um sorriso travesso. Estamos tentando fazer com que você seja mais aventureiro. Corra um risco. Viva um pouco. Carolina revirou os olhos, mas se viu caminhando em direção à entrada do labirinto de qualquer maneira. Quanto tempo isso deve demorar? Cerca de 30 minutos se você não se perder. Marta ligou atrás dela. Vamos encontrar-as lá na saída, e sem usar o telefone para obter instruções. Com um olhar final para seus amigos, Carolina entrou no milho alto. Os caules subiram muito acima da cabeça, cortando instantaneamente sua visão do recinto de feiras. Tudo o que ela podia ver era o caminho estreito de terra à frente e o céu azul acima. 30 minutos, ela murmurou para si mesma. Eu posso lidar com 30 minutos. As primeiras voltas foram fáceis o suficiente. Carolina acompanhou seu caminho, fazendo notas mentais em cada cruz. Esquerda, direita, direita novamente. Os sons distantes da música justa, músicas cheias, crianças rindo, anúncios sobre o alto-falante, deram a guardar seus rolamentos. Mas quando ela se aventurou mais fundo no labirinto, os sons começaram a desaparecer. As paredes de milho pareciam se fechar ao seu redor, e os caminhos começaram a parecer estranhamente semelhantes. Depois de 20 minutos de caminhada, Carolina percebeu que não tinha ideia de onde estava. Isso é ridículo, disse ela em voz alta, puxando o telefone. Sem sinal. Claro. Ela tentou refazer seus passos, mas cada turno levou a outro caminho idêntico. A tarde passou e as sombras cresceram mais. Os sons alegres da feira desapareceram completamente, substituídos pelo farfalhar de caules de milho na brisa. Depois de 1 hora devagar, o aborrecimento de Carolina se preocupou. A bateria do telefone dela morreu. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com estrias de laranja e rosa. A temperatura caiu e ela abraçou a jaqueta leve com mais força. Olá? Ela gritou, sua voz soando pequena no vasto labirinto. Está alguém aí? Estou perdido. Somente o sussurro do vento, respondeu. Pela primeira vez, Carolina sentiu um brilho de verdadeiro medo. E se ninguém a encontrasse? E se ela tivesse que passar a noite aqui, quando os últimos raios da luz do sol desapareceram, deixando-a na escuridão crescente? Carolina se sentou no chão, lutando contra as lágrimas de frustração.
Toda essa viagem foi um erro. Assim como seu relationship com Richard, assim como confiar em seu chefe quando ele disse que ela era valiosa para a empresa. Então ela ouviu isso. Sai no caminho da terra. Carolina se levantou. Olá? É alguém aí? Uma luz quente apareceu ao virar da esquina e, em seguida, um homem entrou em vista. Ele carregava uma lanterna antiquada que lançou um brilho dourado no rosto. Ele era alto, com ombros largos e mãos usadas no trabalho. Seu rosto estava bronzeado do sol, com o começo do sorriso em volta dos olhos, embora ele não estivesse sorrindo agora. Ele parecia surpreso ao vê-la. Não achei que ninguém ainda estivesse aqui tão tarde, disse ele, sua voz profunda e calma. Carolina sentiu um alívio a servir sobre ela. Eu me perdi, ela admitiu envergonhada. Meu telefone morreu e eu não consegui encontrar minha saída. O homem assentiu, estudando. Ah, você não é daqui. Não foi uma pergunta. Mas Carolina respondeu de qualquer maneira. Não, meus amigos me trouxeram da cidade para a feira. Ela escovou a sujeira de seus jeans. Acho que dei uma virada errada em algum lugar. O canto de sua boca levantou um pouco. Às vezes, a curva errada o leva exatamente onde você deveria estar. Algo sobre a maneira como ele disse que fez o coração de Carolina pular uma batida. Ela nunca foi para o charme do país, mas havia algo diferente nesse homem. Ele não estava tentando impressioná-la. Ele era apenas autêntico. Eu sou Davi, disse ele. Davi Moreira. Esta é a fazenda da minha família. Carolina Brandão, ela respondeu. E estou muito feliz em ver você, Davi Moreira. Ele levantou a lanterna mais alto. Vamos lá, eu vou tirar você daqui. Enquanto caminhavam, Carolina se viu roubando olhares para Davi. Ele se moveu com confiança silenciosa, nunca hesitando nos muitos cruzamentos no labirinto. Seu perfil na luz da lanterna era impressionante. Uma mandíbula forte, nariz reto e olhos que pareciam apreciar tudo. Você resgata pessoas perdidas na cidade com frequência? Ela perguntou, tentando quebrar o silêncio. Não é tão frequente quanto você imagina, ele respondeu. A maioria das pessoas termina o labirinto antes do pôr do sol. Minha irmã o projetou, mas eu conheço cada centímetro desta terra. Sua irmã projetou este labirinto inteiro? Davi assentiu. Luísa é a criativa. Ela muda o padrão todos os anos para manter o espírito da cidade vivo. Havia um toque de orgulho em sua voz. Eu permaneço principalmente nas bordas, consertando cercas, gerenciando as colheitas. É uma bela fazenda, disse Carolina, surpresa ao descobrir que ela quis dizer isso. Na luz desbotada, com as estrelas começando a aparecer no alto, havia algo mágico nesse lugar. Está em nossa família há 3 gerações, disse Davi. Meu avô começou com apenas 20 acres. Agora temos mais de 200. Eles entraram em silêncio confortável por um tempo. Carolina notou como Davi parecia pertencer aqui, entre o milho, a terra e o céu aberto. Era tão diferente dos homens que ela conhecia na cidade, sempre verificando seus telefones, sempre correndo em algum lugar. Então, o que o trouxe para a nossa feira? Davi perguntou finalmente. Além de se perder em nosso labirinto, Carolina riu suavemente. Meus amigos pensaram que eu precisava de uma pausa. Eu tive alguns meses difíceis. Trabalho de trabalho, problema de relacionamento. Você nomeia, ela admitiu. Perdi meu emprego e meu namorado na mesma semana. Davi olhou para ela. Sua perda, ele disse simplesmente. O elogio inesperado aqueceu as bochechas de Carolina. Antes que ela pudesse responder, eles contornaram uma esquina e, de repente, a saída estava diante deles. Além do arco, as luzes da feira brilham como estrelas da Earthbound. Nós conseguimos, disse Carolina, surpresa com a pontada de decepção que sentiu. Aqui estamos nós, concordou Davi, extinguindo sua lanterna. No brilho do recinto de feiras, Carolina podia ver seu rosto com mais clareza agora. Ele era bonito de uma maneira acidentada e polida, com cabelos escuros que se enrolavam levemente no colarinho e nos olhos da cor de solo rico. Obrigado por me resgatar, disse ela. Eu ainda posso estar vagando por lá se você não tivesse aparecido. Só de fazer o meu trabalho, respondeu Davi.
mas havia calor em sua voz. Verificando-o, Maisie faz parte da minha rotina noturna durante o festival. Carolina viu seus amigos perto do algodão doce, acenando freneticamente quando a viram. Esses são meus amigos, explicou ela. Eles provavelmente estão se perguntando o que aconteceu comigo. Davi assentiu. Você deveria ir até eles. Eles parecem preocupados. Carolina hesitou, de repente relutante em sair. Você estará por perto amanhã? Eu quero dizer, vamos ficar no fim de semana e gostaria de ver mais da fazenda. Se tudo bem. Algo girou nos olhos de Davi. Sujeira, talvez, ou interesse. Eu estarei aqui, disse ele. Normalmente estou à beira da cidra de maçã de manhã, ajudando meu pai. Então talvez eu te veja amanhã, disse Carolina, um sorriso genuíno se espalhando por seu rosto, o primeiro sorriso real em semanas. Talvez você o vá, respondeu Davi. E desta vez ele também sorriu. Enquanto Carolina caminhava em direção a seus amigos, ela sentiu algo que não esperava, uma vibração de emoção, um senso de possibilidade. Talvez se perder não fosse uma coisa tão ruim, afinal. Onde você esteve? Marta exclamou, agarrando o braço de Carolina. Estávamos prestes a chamar de segurança. Você está lá por horas. Eu me perdi, explicou Carolina. Meu telefone morreu e eu não consegui encontrar minha saída até Davi me encontrar. Davi? As sobrancelhas de Helena dispararam. Quem é Davi? Ele trabalha aqui. Bem, na verdade, sua família é dona da fazenda, disse Carolina, tentando parecer casual. Ele foi muito legal, ele me ajudou a encontrar minha saída. Marta e Helena trocaram olhares de conhecimento. O quê? Carolina exigiu. Por que vocês estão se olhando assim? Por quê? Disse Marta com um sorriso. Você não parecia isso interessado. Em nada ou ninguém, desde antes de Richard terminar com você. Carolina sentiu que suas bochechas se aquecem. Não seja ridículo. Ele estava apenas sendo útil. Helena brincou. E é por isso que você não consegue parar de sorrir. Carolina nem tinha percebido que estava sorrindo. Ela tocou os lábios, surpresa. Não é assim. Eu não sei. Há algo nele. Bem, estamos aqui o fim de semana todo, Marta a lembrou. Muito tempo para descobrir o que é algo. Enquanto caminhavam pela feira, Carolina se viu olhando em volta, na meio esperança de vislumbrar Davi. A feira estava acabando durante a noite, com os vendedores fechando suas barracas e famílias indo para o estacionamento. As 3 mulheres decidiram jantar em um pequeno restaurante na cidade, antes de retornar à cabine alugada. Por pratos de comida caseira, os amigos de Carolina tentaram obter mais detalhes sobre seu reabatador de labirinto, mas ela manteve suas respostas vagas. Ela não tinha certeza do porquê, mas queria manter Davi por si mesma por um tempo. Havia algo especial na reunião deles que ela não estava pronta para compartilhar. Naquela noite, no silêncio da cabine rústica, Carolina ficou acordada muito tempo depois que seus amigos adormeceram. Ela pensou nas palavras de Davi. Às vezes, a curva errada o leva exatamente onde você deveria estar. Nesta viagem de fim de semana, foi uma vez errada que a levaria a algum lugar inesperado? Pela primeira vez em meses, Carolina sentiu uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, se perder fosse exatamente o que ela precisava. Na manhã seguinte, Carolina acordou cedo. Ela se vestia com mais cuidado do que o habitual, escolhendo um vestido de verão azul simples, que trouxe a cor dos olhos dela. Ela disse a si mesma que era porque a previsão do tempo previa um dia quente, mas a vibração no estômago quando ela pensou em ver Davi novamente contou uma história diferente. Você está acordado cedo, observou Helena, assistindo Carolina aplicar um toque de rímel. E você está vestindo um vestido interessante. Deveria estar quente hoje, disse Carolina defensivamente. Helena respondeu com um sorriso conhecedor. E não tem nada a ver com um certo fazendeiro chamado Davi. Carolina ignorou a provocação de sua amiga. Vou ir para a feira. Quero experimentar aquela cidra de maçã que todos estavam falando. Eu aposto que você faz. Marta brincou de sua cama. Nós o encontraremos lá em 1 hora ou mais. O ar da manhã era crispe e limpo, enquanto Carolina caminhava a curta distância da cabine até o recinto de feiras. A feira estava apenas abrindo.
com os fornecedores montando seus estandes e o cheiro de doces frescos enchendo o ar. Carolina foi para o suporte de cidra de maçã, seu coração batendo um pouco mais rápido a cada passo. E lá estava ele. Davi ficou atrás do balcão de madeira, conversando com um homem mais velho que compartilhou suas fortes feições. Seu pai, Carolina adivinhou. Davi usava uma camisa de flanela simples com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados. Quando ele viu Carolina se aproximando, sua expressão séria suavizou, sem um sorriso que a fez pegar a respiração. "Você voltou", disse ele, parecendo satisfeito. Carolina assentiu. "Pensei em tentar a famosa cidra de maçã que tenho ouvido." O pai de Davi olhou entre eles com interesse. "Quem é seu amigo, filho?" "Esta é Carolina", explicou Davi. "Ela se perdeu no labirinto ontem à noite. Carolina, este é meu pai, Miguel Moreira." O rosto de Miguel enrugou em um sorriso caloroso. "Qualquer amigo de Davi é bem-vindo aqui. A primeira cidra do dia está em casa." Enquanto Miguel lhe derramou uma xícara de líquido âmbar. Carolina pegou Davi observando-a. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Uma centelha de conexão que deixou as bochechas de Carolina aquecidas. Ela tomou um gole da cidra e não conseguiu segurar um sorriso. "Isso é delicioso. Receita de família", disse Miguel, com orgulho. "Faz da mesma maneira há 50 anos. Um cliente se aproximou do estande e Miguel se virou para ajudá-los. Davi se inclinou do outro lado do balcão em direção a Carolina. "Eu tenho uma pausa em cerca de 1 hora", disse ele, sua voz baixa. "Se você quiser, eu poderia mostrar a você pela fazenda. A verdadeira fazenda, não apenas as partes do festival." Carolina assentiu, talvez muito rapidamente. "Eu gostaria disso." O sorriso de Davi aumentou. "Encontre-me pelo celeiro vermelho às 10. Enquanto Carolina se afastava, cidra na mão, ela não pôde deixar de sentir que algo importante estava começando. Algo que ela nunca poderia esperar quando seus amigos a arrastaram para esta feira do país. Às vezes, a curva errada realmente o leva exatamente onde você deve estar. Às 10 horas das 10 horas, Carolina estava ao lado do celeiro vermelho, suavizando nervosamente seu vestido de verão. Os feiras estavam agora movimentados com os visitantes, mas o barulho parecia distante, enquanto ela observava Davi. Ela o viu caminhando em sua direção, e seu coração fez aquele pequeno pular estranho novamente. À luz da manhã, ela podia vê-lo mais claramente. Seus cabelos escuros tinham uma ligeira onda, e seu rosto estava bronzeado de trabalhar ao ar livre. Ele mudou para uma camisa azul fresca que trouxe o calor nos olhos. "Você veio", disse ele, parecendo satisfeito. "Eu disse que faria", Carolina respondeu com um sorriso. Davi gesticulou em direção a um caminho de terra que afastou o recinto de feiras. "Eu pensei que poderíamos começar com os pomares, se isso lhe parecer bom." Eles caminharam lado a lado pelo caminho, seus ombros ocasionalmente escovando. Carolina percebeu como Davi parecia relaxar quanto mais eles obtiveram da multidão, seu passo se tornando mais natural, seus ombros menos tensos. "Então", disse Davi, quebrando o silêncio confortável entre eles, "o que você faz na cidade? Quando você não está visitando feiras do país, quero dizer." Carolina suspirou. "Até recentemente, eu era um executivo de marketing de uma empresa de tecnologia. Trabalhei 60 horas de semana ajudando outras pessoas a vender seus sonhos. E agora? Agora estou entre empregos", ela admitiu. "A empresa foi reestruturação, que é uma fala corporativa por estamos deixando você ir, mesmo que você nos tenha dado tudo nos últimos 5 anos. Davi franziu a testa. "Isso parece difícil." "Foi." Carolina se corrigiu. "Na mesma semana, meu namorado de 3 anos terminou comigo por mensagem de texto. Disse que havia encontrado alguém que tinha mais tempo para ele." Ela estremeceu com o quão amargo. Ela soou. "Desculpe. Normalmente não despejo meus problemas em estranhos." "Não somos mais estranhos", apontou Davi. "Não depois que eu o resgatei do labirinto de Dum." Isso fez Carolina rir, o som surpreendendo. Quando foi a última vez que ela realmente riu? Eles prenderam uma pequena colina e Carolina ofegou. Antes deles esticaram fileiras arrumadas de macieiras.
seus galhos pesados com frutas. Além do pomar, campos de trigo dourado balançavam na brisa suave e, à distância, as montanhas se levantaram contra o horizonte. Isso é lindo, disse ela suavemente. Isso está em casa, respondeu Davi, uma nota de orgulho em sua voz. Essas macieiras foram plantadas pelo meu avô. Os campos de trigo além delas são novos. Minha adição à fazenda. Ele a levou para o pomar, onde o doce perfume de maçãs encheu o ar. Eles andavam entre as fileiras de árvores, Davi ocasionalmente chegando para verificar uma fruta ou endireitar um galho. Você realmente ama este lugar, não é? Carolina observou. Está no meu sangue, disse Davi simplesmente. Eu nunca quis estar em nenhum outro lugar. Ele olhou para ela. Isso provavelmente parece chato para alguém da cidade. Carolina balançou a cabeça. Não é chato, só diferente. Na cidade, todo mundo está sempre perseguindo a próxima coisa. O próximo trabalho, a próxima promoção, o próximo relacionamento. Ninguém nunca parece satisfeito com o que tem. E você? Davi perguntou. Você ficou satisfeito? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Eu pensei que estava, ela disse lentamente. Eu tinha o emprego, o apartamento, o namorado. Eu estava verificando todas as caixas que pensei que precisava verificar. Ela arrancou uma folha de um galho de baixa realização, mas quando tudo se desfez, percebi que talvez não estivesse tão feliz quanto pensava. Davi assentiu. Seus olhos entendem. Às vezes, ficamos tão envolvidos em onde achamos que devemos ser que esquecemos de perguntar se é onde queremos estar. Eles continuaram através do pomar, Davi apontando diferentes variedades de maçãs e explicando como elas foram cultivadas. Carolina se viu fascinada, não apenas pelas informações, mas a propósito. Davi falou sobre agricultura, com conhecimento, respeito e paixão genuína. Quer experimentar um? Davi perguntou, estendendo a mão para arrancar uma maçã grande e vermelha de uma filial. Isso é permitido? Carolina brincou. A polícia da Apple não vem atrás de nós? Davi riu, um som rico e quente que fez Carolina sorrir. Acho que posso puxar algumas cordas com a gerência. Ele poliu a maçã em sua camisa e a entregou a ela. Essa variedade é chamada Honeycrisp. É doce com a quantidade certa de acidez. Carolina deu uma mordida e o sabor estourou na boca, junto, nítido e perfeito. Oh, meu Deus, ela murmurou ao redor do bocado. Isso é incrível. Davi a observou com diversão. Melhor do que comprado na loja, certo? Muito melhor. Ela concordou, dando outra mordida. Acho que nunca posso voltar às maçãs do supermercado agora. Eles continuaram sua turnê, passando do pomar para os campos de trigo. Davi explicou os desafios da agricultura, do clima imprevisível a flutuações de mercado. Carolina ficou surpresa com o quanto a produção de alimentos teve como garantida. Parece difícil, disse ela. Davi concordou, mas vale a pena. Há algo em trabalhar com as mãos, assistir as coisas crescerem fazendo parte do ciclo das estações. Ele passou os dedos pelos talos de trigo. Isso o aterra. Carolina pensou em seu antigo emprego, sentado em um escritório o dia todo, olhando para planilhas e fazendo telefonemas. Quando foi a última vez que ela se sentiu aterrada? Enquanto voltavam para a fazenda, Davi apontou para uma pequena cabana na beira da propriedade. É aí que eu moro. Meus pais têm a casa principal e minha irmã Luísa mora na cidade com o marido. É fofo, disse Carolina, admirando a cabana de pedra com sua porta azul brilhante. É pequeno, respondeu Davi com um encolher de ombros, mas é o suficiente para mim. Eles chegaram a um jardim atrás da casa principal, onde uma mulher mais velha estava escolhendo tomates. Ela se endireitou quando os viu se aproximando, empurrando um fio de cabelos escuros com tensão prateada atrás da orelha. Mãe, Davi chamou. Eu quero que você conheça alguém. A mulher sorriu calorosamente quando se aproximava. Ela tinha os olhos de Davi e o dele fácil sorriso. Esta é a Carolina Brandão, introduziu Davi. Ela está visitando da cidade. Carolina, esta é minha mãe, Helena Moreira. É bom conhecê-lo, senhora Moreira, disse Carolina, de repente se sentindo tímida. Por favor, me chame de Helena, insistiu a mãe de Davi,
removendo suas luvas de jardinagem para apertar a mão de Carolina. Qualquer amigo de Davi é bem-vindo aqui. Ela deu ao filho um olhar questionador que Carolina não conseguia interpretar. Carolina se perdeu no labirinto de Luísa ontem à noite, explicou Davi. Eu estava apenas mostrando-a ao redor da fazenda. Bem, você deve ficar para almoçar. Helena insistiu. Estou fazendo sopa de tomate fresca e pão com o nosso trigo. Antes que Carolina pudesse recusar educadamente, Davi disse: Isso seria ótimo, mãe. Obrigado. Helena assentiu, satisfeita. Vai estar pronto em 1 hora. Davi, por que você não mostra a Carolina o lago enquanto eu termino aqui? Quando eles se afastaram, Carolina sussurrou. Sua mãe parece legal. Ela é, Davi concordou. Embora eu deva avisá-lo, ela provavelmente já está planejando nosso casamento. Carolina riu, mas sentiu que suas bochechas se aquecem. Ela faz isso com cada garota que você traz para casa? Davi olhou para ela. Sua expressão de repente. Eu não trago meninas para casa, Carolina. O peso de suas palavras pendurou entre eles, enquanto caminhavam em direção a um pequeno lago que brilhava sob a luz do sol. Carolina sentiu um vínculo de algo no peito. Grande prisão, prazer e uma pitada de nervosismo. O lago estava cercado por salgueiros, seus galhos mergulhando em direção à água. Uma pequena doca de madeira se estendeu para a água azul clara. É como algo de um cartão postal, Carolina murmurou. Minha irmã e eu aprendemos a nadar aqui, disse Davi, levando-a ao cais. Passamos todo o dia de verão neste lago quando éramos crianças. Eles se sentaram na beira da doca, com os pés pendurados acima da água. As libélulas desviaram a superfície e, em algum lugar à distância, um pássaro chamado. É tão pacífico, disse Carolina suavemente. É isso que eu amo, respondeu Davi. Quando as coisas ficam agitadas ou eu preciso pensar, eu venho aqui. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, o sol quente em seus rostos. Carolina não conseguia se lembrar da última vez que sentiu isso relaxado, este presente em um momento. Posso te perguntar uma coisa? Davi disse finalmente. Claro. O que você fará quando voltar para a cidade? Carolina suspirou. A pergunta estava pairando no fundo de sua mente desde que ela havia perdido o emprego. Eu não sei, ela admitiu. Procure outro emprego, eu acho. Comece de novo. É isso que você quer? Outro trabalho como o que você teve? Carolina olhou para o lago. Não sei mais o que quero, disse ela honestamente. Eu pensei que tinha tudo descoberto, mas agora... Ela deu de ombros. Agora não tenho tanta certeza. Davi assentiu, entendendo em seus olhos. Às vezes a vida tem uma maneira de agitar as coisas quando mais precisamos. Como se perder em um labirinto de milho, Carolina sugeriu com um sorriso. Exatamente assim, Davi concordou, seus olhos enrugando para os cantos. O som de um sino tocando à distância chamou sua atenção. Isso é almoço, explicou Davi, em pé e oferecendo a Carolina sua mão. Ela pegou, surpresa com o calor e a força de suas mãos. Ele a ajudou a se levantar e, por um momento, eles estavam perto o suficiente para que Carolina pudesse cheirar o perfume limpo de seu sabão, misturado com o cheiro terroso da fazenda. Algo passou entre eles. Uma corrente de consciência que fez sua respiração recuperar. Davi limpou a garganta e deu um passo para trás, ainda segurando a mão dela. Devemos voltar, disse ele, sua voz um pouco mais áspera do que antes. Almoço foi servido em uma grande mesa de madeira na varanda da fazenda. Miguel e Helena receberam calorosamente Carolina, perguntando sobre sua vida na cidade e sua visita a Vale Sereno. Carolina se viu relaxando em sua companhia, encantada com seu interesse genuíno e uma conversa fácil. A comida era simples, mas deliciosa. Sopa de tomate em guia feita de legumes do jardim, pão caseiro e cidra de maçã que tinha um sabor ainda melhor do que o que ela tinha tido na feira. Então, Carolina, disse Miguel quando eles terminaram de comer. O que você acha da nossa pequena fazenda? É lindo, ela respondeu honestamente. Eu nunca vi nada parecido. Davi trabalhou duro para mantê-lo dessa maneira, disse Helena com orgulho. Ele levou o que seu avô começou e tornou ainda melhor.
Davi parecia envergonhado com os elogios. Eu apenas tentei ser um bom mordomo da terra. Não o deixe enganar, disse Miguel a Carolina. Meu filho transformou essa fazenda em um dos mais bem-sucedidos da região. Seus métodos orgânicos dobraram nosso rendimento, e foi ele quem começou a vender diretamente para restaurantes da cidade. Carolina olhou para Davi com novo respeito. Você nunca mencionou isso. Ele deu de ombros, claramente desconfortável, sendo o centro das atenções. É apenas um negócio. Depois do almoço, Carolina mencionou com relutância que deveria voltar aos amigos, que provavelmente estavam se perguntando onde estava. Claro, disse Helena, em pé para limpar a louça. Mas você deve voltar antes de deixar Vale Sereno. Talvez para jantar amanhã à noite? Mãe, Davi protestou suavemente. O quê? Helena perguntou inocentemente. Estou apenas sendo hospitaleiro para o nosso convidado. Carolina sorriu. Eu adoraria ir jantar se não for muito problema. Sem problemas, Helena garantiu a ela. Davi vai buscá-lo. Onde você está? Ficando? No aluguel de cabine de Pinheiro, nos arredores da cidade. Perfeito, disse Helena antes que Davi pudesse responder. Ele vai buscá-lo às 6. Enquanto Davi caminhava de volta a Carolina para o recinto de feiras, ela sabia que ele estava envergonhado com o avanço de sua mãe. Sinto muito por isso, disse ele. Minha mãe pode ser entusiasmada. Carolina riu. É doce. Ela obviamente se importa com você. Muito, às vezes, Davi murmurou. Mas havia carinho em sua voz. Quando chegaram à beira da feira, Carolina viu seus amigos nas cabines de artesanato. Eles a viram também, suas sobrancelhas levantando em uníssono quando notaram Davi. Esses são meus amigos, explicou Carolina. Eu provavelmente deveria explicar onde estive nas últimas horas. Davi assentiu. Claro. Então, amanhã às 6? Amanhã às 6, confirmou Carolina, surpresa com o quanto ela estava ansiosa por isso. Por um momento, eles ficaram desajeitadamente, nem com certeza de como dizer adeus. Então Davi se inclinou e beijou sua bochecha. Seus lábios aquecem contra a pele dela. Vejo você amanhã, Carolina, ele disse suavemente antes de voltar para a fazenda. Carolina tocou sua bochecha, um sorriso se espalhando pelo rosto enquanto o observava ir. Quando ela finalmente se virou para seus amigos, ambos estavam olhando para ela com expressões idênticas de curiosidade encantada. Bem, disse Marta quando Carolina se aproximou. Olha quem se foi a manhã toda com um belo fazendeiro. Não era assim, Carolina protestou fracamente. Ele estava apenas me mostrando pela fazenda. Helena brincou. E aquele beijo que acabamos de ver? Carolina sentiu que suas bochechas se aquecem. Foi apenas na bochecha. Ainda um beijo, apontou Marta. E pelo olhar em seu rosto, você não se importava nem um pouco. Carolina não conseguiu negar. Ele é diferente, ela admitiu. Não, até como os caras da cidade. Ele é real, você sabe, genuíno. Seus amigos trocaram olhares sabendo. O quê? Carolina exigiu. Nada, Helena disse inocentemente. É bom ver você sorrindo de novo. Carolina percebeu que estava sorrindo. Estava sorrindo o dia todo, na verdade. Algo sobre estar com Davi a fez se sentir mais clara, mais ela mesma do que em anos. Os pais dele me convidaram para jantar amanhã à noite, disse ela aos amigos. Davi está me pegando às 6. As sobrancelhas de Marta dispararam. Conhecer os pais já? Isso está ficando sério. É apenas um jantar, insistiu Carolina, mas mesmo quando ela disse, ela sabia que era mais do que isso. Havia algo acontecendo entre ela e Davi, algo inesperado e emocionante. Que tal voltar para a cidade no domingo? Helena perguntou. Devemos voltar pela manhã. Carolina não tinha tugt sobre isso. A ideia de deixar Vale Sereno, de deixar Davi, já é como o peito apertou o peito. Eu não sei, ela disse lentamente. Talvez eu pudesse ficar 1 ou 2 dias extras. O aluguel da cabine é pago até segunda-feira, certo? Marta e Helena trocaram outro olhar. E se voltássemos como planejado, sugeriu Marta. E você ficou? Poderíamos pegar o ônibus e você poderia manter o carro alugado. Você se importaria? Carolina perguntou, surpresa com a compreensão de seus amigos. Claro que não, Helena garantiu a ela.
Nós o arrastamos para aqui para ajudá-lo a se sentir melhor, e parece que está funcionando melhor do que esperávamos. Carolina abraçou seus amigos, agradecida pelo apoio deles. Vocês são os melhores. Enquanto eles exploravam a feira juntos, Carolina se viu ansiosa pelo dia seguinte para ver Davi novamente, para passar mais tempo neste lugar que já parecia mais em casa do que seu apartamento na cidade já teve. Naquela noite, enquanto ela estava deitada na cama ouvindo a respiração suave de seus amigos, Carolina pensou sobre a rapidez com que sua vida estava mudando. Apenas 2 dias atrás, ela estava infeliz, ainda amamentando as feridas de seu rompimento e perda de emprego. Agora ela estava empolgada com o futuro pela primeira vez em meses. Tudo porque ela se perdeu em um labirinto de milho e encontrou alguém, ela nem sabia que estava procurando. O dia seguinte passou em um borrão de atividade. Carolina e suas amigas passaram a manhã na feira, tentando alimentos locais e assistindo às manifestações de artesanato. À tarde, eles ajudaram suas amigas a empatar sua jornada de volta. Você tem certeza de que ficará bem aqui sozinho? Marta perguntou enquanto fechava a mala. Eu vou ficar bem, Carolina garantiu a ela. É apenas por alguns dias. E então o quê? Helena perguntou gentilmente. De volta à cidade? Voltando a procurar outro emprego corporativo? Carolina suspirou. Eu não sei. Eu não pensei tão bem à frente, mas isso não era totalmente verdadeiro. Ela estava pensando sobre isso, sobre o que esperou por ela na cidade e o que poderia ser possível aqui em Vale Sereno. Foi louco, é claro. Ela mal conhecia Davi, mal conhecia esse lugar. E, no entanto, ela se sentiu mais em casa aqui do que em qualquer lugar em anos. Às 5h30, Carolina começou a se preparar para o jantar. Ela escolheu um vestido simples em verde macio, maquiagem leve aplicada e deixou seus cabelos caírem em ondas naturais ao redor dos ombros. Suas mãos tremeram um pouco enquanto ela colocava um par de pequenos brincos de ouro, um sinal de nervos que ela não podia ignorar. Você está linda, disse Marta da porta do banheiro. Obrigado, respondeu Carolina, encontrando os olhos de sua amiga no espelho. Isso é louco? Vestir-se para um homem que acabei de conhecer? Marta balançou a cabeça. Não é louco. Brave. Você está se deixando sentir algo novamente, depois que Richard o machucou tanto. Isso exige coragem. Carolina virou-se para abraçar sua amiga. Quando você ficou tão sábio? Eu sempre fui sábio, brincou Marta. Você estava muito ocupado trabalhando para perceber. Exatamente às 6h, houve uma batida na porta da cabine. O coração de Carolina correu quando Helena foi responder. Davi ficou na varanda parecendo bonito em jeans escuros e uma camisa branca crocante. Ele claramente fez um esforço e o pensamento fez Carolina sorrir. Bem na hora, disse Helena, levando-o. Carolina estará pronta em 1 minuto. Davi assentiu, educadamente para as 2 mulheres. É bom conhecer vocês dois. Carolina me contou sobre você. Todas as coisas boas, espero, disse Marta com um sorriso. Claro, respondeu Davi. Ela diz que são os que a convenceram a vir para Vale Sereno. Melhor ideia que já tivemos, aparentemente, provocou Helena. Carolina emergiu do quarto, sentindo-se de repente tímido. Os olhos de Davi se arregalaram um pouco quando a viam, e a apreciação em seu olhar deixou suas bochechas quentes. Você está linda, ele disse simplesmente. Obrigado, respondeu Carolina. Você se limpa muito bem. Marta limpou a garganta. Bem, vocês dois devem continuar. Não querem manter seus pais esperando, Davi. Enquanto caminhavam até o caminhão de Davi, Carolina sentiu uma vibração de emoção de R-voos no estômago. Esta noite me senti importante de alguma forma, como um ponto de virada. Davi abriu a porta do passageiro para ela, um gesto que lembrou a Carolina como ele era diferente dos homens que ela namorou na cidade. Enquanto ele dirigia a curta distância da fazenda, eles entraram em uma conversa fácil sobre seus dias. Meus amigos estão voltando para a cidade amanhã, disse Carolina. Davi olhou para ela. E você? Quando você vai embora? Havia uma nota em sua voz que fez o coração de Carolina bater mais rápido. Vou ficar alguns dias extras, disse ela.
até segunda-feira, pelo menos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Davi disse a ela tudo o que ela precisava saber sobre como ele se sentia sobre essas notícias. Quando eles chegaram à fazenda, Carolina viu que a varanda estava decorada com luzes de corda, lançando um brilho quente no início da noite. A música flutuava de uma janela aberta e o cheiro de algo delicioso encheu o ar. Sua mãe deu tudo certo, observou Carolina. Davi parecia envergonhado. Eu disse a ela para mantê-lo simples. É doce, Carolina garantiu a ele, tocando seu braço levemente. É bom que ela se importe tanto. Enquanto caminhavam em direção à casa, Davi pegou a mão dela. A palma da mão dele estava quente contra a dela, os dedos se entrelaçando com o seu próprio de uma maneira que parecia nova e de alguma forma familiar. Carolina sabia que hoje à noite mudaria tudo. Ela estava de pé em uma encruzilhada. E o caminho à frente era aterrorizante e emocionante. Mas quando Davi apertou a mão gentilmente, ela percebeu que não tinha mais medo. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava exatamente onde queria estar. A fazenda Moreira era calorosa e convidativa, cheia de cheiros deliciosos e o som do riso. Como Davi liderou Carolina por dentro, ela ficou surpresa ao ver que havia mais pessoas do que apenas seus pais. Você não me disse que isso seria um jantar em família, ela sussurrou para Davi. Eu não sabia, ele respondeu, parecendo igualmente surpreso. Minha mãe pode ter convidado algumas pessoas extras. Uma jovem com os olhos escuros de Davi e o sorriso quente se aproximaram deles. Então esta é a garota da cidade que se perdeu no meu labirinto, disse ela, estendendo a mão para Carolina. Eu sou Luísa, irmã de Davi e arquiteto de Mase. Prazer em conhecê-lo, Carolina respondeu apertando a mão dela. Seu labirinto é muito eficaz, Luísa riu. Essa é uma maneira educada de dizer que é impossível resolver. Mas se você não se perdeu, talvez não tenha conhecido meu irmão, então acho que funcionou perfeitamente. Um homem alto com óculos apareceu ao lado de Luísa, deslizando um braço em volta da cintura. Eu sou Paulo, marido de Luísa, e ele se apresentou. Não se importe com ela. Ela tem um prazer quase mau em confundir as pessoas com seus labirintos. Não é mau, protestou Luísa. É artístico. Carolina se viu rindo, imediatamente à vontade. Com a irmã e o cunhado de Davi, que eles a lembraram de seus próprios amigos, aqueles engraçados e um pouco travessos. Helena apareceu da cozinha, limpando as mãos em um avental. Ah, você está aqui. Tempo perfeito. O jantar está quase pronto. Ela conduziu a todos para a grande mesa de jantar no canto da sala. Davi, mostre Carolina onde sentar. A mesa estava lindamente colocada com um pano quadriculado, velas e flores frescas do jardim. Carolina percebeu que Helena a colocara ao lado de Davi, em uma extremidade da mesa. Isso é adorável, disse Carolina, enquanto Davi puxava a cadeira. Minha mãe não faz nada no meio do caminho, ele respondeu com uma mistura de vergonha e orgulho, quando todos se estabeleceram ao redor da mesa. Carolina foi apresentada a mais 2 convidados, tio João, tio de Davi, e sua esposa, tia Beatriz. Eles eram versões mais antigas de Miguel e Helena, com os mesmos sorrisos quentes e de maneira fácil. Então, Carolina, disse tio João quando Helena começou a servir um pote fumegante do que parecia ser ensopado de carne, Davi nos diz que você trabalha na cidade. O que você faz lá? Carolina hesitou, ainda desconfortável com seu status. De emprego. Eu estava em marketing para uma empresa de tecnologia, mas estou entre empregos no momento. Ah, novas oportunidades, disse tia Beatriz gentilmente. Às vezes, uma mudança é exatamente o que precisamos. É o que eu espero. Carolina respondeu com um pequeno sorriso. A conversa fluiu facilmente quando eles comiam. A comida era deliciosa. Um ensopado rico feito com carne de uma fazenda vizinha, legumes frescos do jardim de Helena e pão assado naquela manhã. Carolina não conseguia se lembrar da última vez que teve uma refeição caseira tão boa. Isso é incrível, disse ela a Helena após sua primeira mordida. Eu não tenho comida assim, já que minha avó estava viva. Sua avó era uma boa cozinheira? Helena perguntou. Carolina assentiu, sentindo uma pontada de nostalgia. O melhor.
Ela morava em uma pequena cidade fora de São Paulo. Eu costumava passar o verão com ela quando era criança. E quanto aos seus pais? Miguel perguntou. Eles ainda estão na cidade? Meu pai faleceu quando eu estava na faculdade, disse Carolina. Minha mãe se casou novamente e se mudou para o Canadá com seu novo marido. Conversamos ao telefone, mas não a vejo com muita frequência. Sinto muito pelo seu pai, disse Davi suavemente, sua mão encontrando a dela debaixo da mesa. Carolina apertou os dedos com gratidão. Obrigado. Faz muito tempo. Então, você está sozinho na cidade? Helena perguntou, uma pitada de preocupação materna em sua voz. Tenho bons amigos, assegurou a Carolina, pensando em Marta e Helena. E meu trabalho me manteve ocupado, pelo menos fez até recentemente. O que aconteceu com o seu trabalho? Luísa perguntou, passando pela cesta de pão. Carolina suspirou. A empresa estava cortando custos. Eu era uma das despesas desnecessárias. Ela tentou manter a amargura fora de sua voz. 5 anos de 60 horas semanas, e no final isso não importava. A mão de Davi se apertou ao redor da dela. A perda deles, ele disse simplesmente. Havia algo em sua voz, uma certeza, uma firmeza, que fez Carolina acreditar nele. Talvez não tenha sido culpa dela. Talvez fosse apenas negócios como seu ex-chefe havia reivindicado. O que você vai fazer agora? Paulo perguntou. Era a pergunta que todos estavam fazendo a ela, a que ela ainda não tinha uma resposta. Eu não sei, ela admitiu. Procure outro emprego, eu acho. Ou talvez tente algo completamente diferente, sugeriu Luísa. Se você pudesse fazer alguma coisa, o que seria? Carolina não tinha pensado nisso dessa maneira. O que ela faria se pudesse começar de novo, escolher algum caminho? Não tenho certeza, disse ela lentamente. Eu sempre quis escrever. Na faculdade estudei jornalismo antes de mudar para o marketing. Por que você mudou? Davi perguntou, genuinamente curioso. Dinheiro, disse Carolina com uma pequena risada. O marketing pagou melhor e eu tinha empréstimos estudantis para pensar. Mas você gostava de escrever? Miguel perguntou. Carolina assentiu. Adorei. Eu tinha um estágio em um pequeno jornal em um verão. Escrevi histórias de interesse humano, perfis de empresas locais, esse tipo de coisa. Ela sorriu para a memória. Não era fascinante, mas eu senti que estava fazendo algo significativo. Vale Sereno tem um jornal local, mencionou o tio João casualmente. O editor está sempre procurando colaboradores. Carolina piscou de surpresa. Realmente, é pequeno, continuou o tio João, mas respeitado na região. Conheço Carlos, o editor, bem. Que eu poderia apresentá-lo se você estiver interessado. Isso é muito gentil da sua parte, disse Carolina, mas estou aqui apenas por mais alguns dias. Um silêncio caiu sobre a mesa. Carolina sentiu que Davi endureceu ao lado dela, embora seu rosto permanecesse cuidadosamente neutro. Bem, a oferta está, disse tio João facilmente. Às vezes, alguns dias são suficientes para fazer uma conexão. A conversa passou a outros tópicos: o sucesso do Festival da Colheita, os planos de Luísa para o labirinto do próximo ano, o trabalho de Paulo como veterinário na cidade. Durante o jantar, Carolina ficou impressionada com o quão perfeitamente a família a incluía, como se ela sempre fizesse parte de suas reuniões. Após a refeição, enquanto Helena serviu café e um bolo de maçã caseiro, Luísa se inclinou sobre a mesa em direção a Carolina. Então você já viu as estrelas de Vale Sereno? Carolina chuque sua cabeça. Na verdade, não. As luzes da feira tornam difícil vê-las claramente. Então você não viu estrelas, declarou Luísa. Davi, você deve levar Carolina até a colina depois do jantar. A vista é incrível. Davi deu à sua irmã um olhar que Carolina não conseguia interpretar. Tenho certeza de que Carolina está cansada depois de um longo dia. Na verdade, eu adoraria ver as estrelas, disse Carolina. Se você não se importa de me mostrar. Algo brilhou nos olhos de Davi. Luta, mas também prazer. Claro, ele disse suavemente. Eu gostaria disso. Depois de ajudar a limpar a mesa, apesar dos protestos de Helena, Carolina se viu de pé na varanda com Davi. A noite estava fresca
e ele colocou uma jaqueta leve sobre os ombros dela. Meu pai, explicou ele. Pode ser um pouco grande, mas vai mantê-lo aquecido. A jaqueta cheirava de terra e pinheiro, e algo exclusivamente masculino que Carolina achou reconfortante. Ela o puxou mais perto dela, enquanto eles se afastavam da casa, seguindo um caminho estreito que levou uma inclinação suave. Sua família é maravilhosa, disse ela, enquanto caminhavam. Eles podem ser um pouco demais, respondeu Davi, mas havia carinho em sua voz. Não, eles são perfeitos, insistiu Carolina. Do jeito que eles conversam um com o outro, a maneira como me incluíram, é legal. Davi olhou para ela. Você não tem jantares em família na cidade? Carolina balançou a cabeça. Não é assim. Normalmente, como na minha mesa ou pego comida para casa. Ela pensou nas inúmeras refeições que havia comido sozinho em seu apartamento, cansado demais para cozinhar, ocupado demais para perceber que estava sozinha. Não me lembro da última vez que me sentei para uma refeição como essa. Isso é triste, disse Davi simplesmente. Eu nunca pensei sobre isso antes, admitiu Carolina. Mas sim, acho que é. Eles chegaram ao topo da colina e Carolina ofegou. A vista era espetacular. O vale se estendeu abaixo deles, as luzes da justa brilho à distância. Mas foi o céu que a deixou sem fôlego. Um vasto dossel de estrelas mais do que ela já viu em sua vida. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, inclinando a cabeça de volta para levar tudo. Davi sorriu para a reação dela. City Girl nunca viu estrelas antes? Não é assim, disse Carolina, ainda olhando para cima. Na cidade, você pode ver algumas estrelas em uma noite clara, mas nada assim. Davi espalhou um cobertor que ele estava carregando e gesticulou para ela sentar. Eles se estabeleceram lado a lado, ambos olhando para o céu noturno. Essa é a grande merda, disse Davi apontando. E lá, veja essas 3 estrelas em uma fila? Esse é o cinto de Órion. Carolina se inclinou mais perto de seguir o dedo apontador, os ombros tocando. Mostre-me mais, disse ela. Pela meia hora seguinte, Davi nomeou constelações e contou a ela as histórias por trás deles. Carolina ouviu, encantada não apenas pelas estrelas, mas pelo homem ao lado dela. Seu conhecimento. Sua paixão silenciosa. A maneira como sua voz se aprofundou quando falava sobre coisas que amava. Como você sabe tanto sobre estrelas? Ela perguntou. Meu avô, respondeu Davi. Ele costumava me criar aqui quando eu era menino. Ele disse que um fazendeiro precisa conhecer as estrelas porque eles nos dizem quando plantar, quando colher. Eles. Realmente, Davi assentiu. Por milhares de anos, os agricultores usaram as estrelas como calendário. Antes de smartphones e aplicativos climáticos, era assim que sabíamos que as estações estavam mudando. Carolina pensou em seu próprio relacionamento com a natureza, praticamente inexistente na paisagem concreta da cidade. Isso é lindo, ela disse suavemente. Estar tão conectado à terra e ao céu. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em pensamento. A noite estava quieta, exceto pelos sons distantes da feira e pelo chilrear de grilos. Carolina sentiu uma sensação de paz que ela não experimentava há anos. Posso te perguntar uma coisa? Davi disse finalmente. Claro. Por que você ficou? Seus amigos vão embora amanhã, mas você decidiu ficar mais tempo. Por quê? Carolina virou-se para olhar para ele. À luz das estrelas, seu rosto estava metade da sombra, mas seus olhos estavam com a intenção dela. Eu acho que você sabe o porquê, ela disse suavemente. Davi segurou seu olhar. Eu gostaria de ouvir você dizer isso. O coração de Carolina correu. Eu fiquei por sua causa, ela admitiu. Porque no curto período de tempo que te conheço, me senti mais vivo do que em anos. Porque quando estou com você, me sinto como eu de novo. Davi estendeu a mão, enfiando suavemente um fio de cabelo atrás da orelha. Eu nunca conheci ninguém como você, Carolina, disse ele, sua voz baixa. Quando eu te encontrei naquele labirinto, algo mudou para mim. Não consigo explicar, mas senti que... como se eu deveria te encontrar. Às vezes, a curva errada o leva exatamente onde você deve estar. Carolina citou suas palavras do primeiro encontro deles. Exatamente, Davi sussurrou.
Lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se ela quisesse, ele se inclinou para a frente. Carolina o encontrou no meio do caminho, seus olhos se fechando enquanto seus lábios tocavam em um beijo gentil. A mão dele apareceu para embalar o rosto dela, e ela se inclinou para o toque dele, sentindo um calor espalhado por todo o corpo. Quando eles finalmente se separaram, Carolina manteve os olhos fechados por um momento, saboreando a sensação. Quando ela os abriu, Davi estava observando-a com uma expressão que fazia com que a fôlego tivesse o ar. Tenente, se perguntando, como se ele não conseguisse acreditar que ela era real. Eu queria fazer isso desde que te vi pela primeira vez, ele admitiu. Mesmo quando fiquei perdido e irritado em seu milharal? Carolina brincou. Especialmente então, Davi respondeu com um sorriso. Você estava tão bonita parada com os sapatos da cidade, todos enlameados tentando fingir que não estava com medo? Carolina riu. Eu estava aterrorizado e tentando muito não mostrar. Eu sei, disse Davi, seu sorriso aumentando. Foi adorável. Ele se inclinou para beijá-la novamente, e desta vez havia mais urgência em seu toque. Carolina feriu os braços em volta do pescoço dele, perdendo-se na sensação de seus lábios nos dela, nas mãos dele, nos cabelos dela, quando eles finalmente se separaram. Ambos levemente sem fôlego, Carolina descansou a testa contra a dele. Isso é loucura, ela sussurrou. Mal nos conhecemos. Parece louco? Davi perguntou, sua mão quente contra a pequena das costas dela. Carolina considerou a questão. Apesar da natureza turbulenta de seu encontro, apesar do curto tempo que eles se conheceram, estar com Davi parecia a coisa mais natural do mundo. Não, ela admitiu. Parece certo. Eles ficaram no topo da colina por horas, conversando, beijando e observando as estrelas. Carolina contou a Davi sobre sua vida na cidade, seu apartamento pequeno, mas caro, seus amigos, seus sonhos de escrever que ela havia reservado para sua carreira. Davi contou a ela sobre crescer na fazenda, sobre assumir o comando de seu pai, sobre seus planos de expandir a seção orgânica de sua operação. Quero iniciar um programa agrícola apoiado pela comunidade, explicou, onde famílias da cidade e até da cidade podem comprar ações da nossa colheita. Isso parece incrível, disse Carolina. Você já procurou comercializá-lo? Davi riu. Na verdade, não. Marketing não é exatamente o meu terno forte. Bem, isso é meu, apontou Carolina. Eu poderia ajudá-lo a configurar algo antes de sair. Uma sombra cruzou o rosto de Davi com a menção de sua partida. Quando você tem que voltar? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Meu aluguel de cabine é pago até segunda-feira, disse Carolina. Então eu estava planejando sair então. Davi assentiu, seus olhos no horizonte. E depois de volta à cidade, voltando a procurar um novo emprego? Esse era o plano, disse Carolina lentamente. Mas os planos podem mudar. Davi olhou para ela bruscamente. O que você quer dizer? Carolina respirou fundo. Eu não sei exatamente, mas estar aqui com você, com sua família, isso me fez perceber que talvez a vida que eu estava morando na cidade não estivesse me deixando feliz. Ela pegou a mão dele. Não estou dizendo que estou pronto para desistir de tudo e me mudar para o campo, mas também não estou com pressa de voltar. A esperança brilhou nos olhos de Davi. Então você consideraria ficar mais tempo? Eu consideraria isso, Carolina concordou. Talvez eu possa estender meu aluguel de cabine por uma semana ou 2. Veja para onde as coisas vão. O sorriso de Davi era como se o sol quebrasse nuvens. Eu gostaria disso, disse ele, apertando a mão dela. Bastante. Quando eles voltaram para a colina até a fazenda, já passava da meia-noite. A casa estava quieta. A família foi para a cama. O caminhão de Davi estava estacionado na garagem. Eu deveria levá-lo de volta à sua cabine, disse ele com relutância. Carolina assentiu, embora não estivesse pronta para a noite terminar. Obrigado pelo jantar e as estrelas e... Ela corou um pouco. Todo o resto. Davi sorriu puxando-a para perto para mais um beijo. Foi um prazer, ele murmurou contra os lábios dela. O caminho de volta para a cabine estava quieto, os dois perdidos em pensamento.
Quando Davi parou em frente ao pequeno prédio de madeira, ele desligou o motor e virou-se para encará-la. Posso te ver amanhã? Ele perguntou. Seus amigos se foram, e eu pensei que talvez você gostaria de alguma companhia. Eu adoraria isso, respondeu Carolina. O que você tinha em mente? Eu estava pensando que poderia lhe mostrar mais de Vale Sereno, sugeriu Davi. Há uma cachoeira a cerca de uma hora daqui, que é linda nesta época do ano. Isso parece perfeito, disse Carolina. Que horas? Vou buscá-lo às 9, podemos fazer um piquenique. 9 é, Carolina concordou. Davi a levou até a porta da cabine, a mão quente na dela. No limiar, ele a beijou mais uma vez, uma boa noite que a deixou querendo mais. Durma bem, garota da cidade, ele provocou suavemente. Você também, fazendeiro. Carolina respondeu com um sorriso. Dentro da cabine, Carolina encontrou seus amigos ainda acordados, sentados na pequena mesa da cozinha com xícaras de chá. Bem, disse Marta com um sorriso. Olha quem finalmente está em casa. Como foi o jantar com os Moreiras? Foi maravilhoso, disse Carolina, incapaz de manter o sorriso do rosto. Eles são a família mais bonita. E quanto ao filho? Helena perguntou, mexendo as sobrancelhas. Alguma coisa acontece lá? Carolina corou que já foi resposta o suficiente. Eu sabia, Marta exclamou. Conte-nos tudo e não deixe de fora nenhum detalhe. Carolina sentou-se à mesa, aceitando. A xícara de chá Helena derramou para ela. A família dele é incrível, ela começou. Eles me fizeram sentir tão bem, vindos, como se eu pertencesse a lá. E Davi? Helena provocou. O sorriso de Carolina se suavizou. Ele me mostrou as estrelas, de uma colina em sua propriedade. Conversamos por horas. E sim, ele me beijou. Como foi? Marta perguntou ansiosamente. Perfeito, admitiu Carolina. Tudo nele é apenas perfeito. Seus amigos trocaram olhares, sabendo. O quê? Carolina exigiu. Você está se apaixonando por ele, Helena disse simplesmente. Hard e rápido. Carolina não conseguiu negar. Isso é louco? Acabamos de nos conhecer. Às vezes, quando está certo, você sabe, disse Marta com um encolher de ombros. Meus pais ficaram noivos depois de se conheceram por 2 semanas e estão casados há 30 anos. Não estou pensando em casamento, protestou Carolina. Mas estou pensando em ficar mais tempo que a segunda-feira. Seus amigos não ficaram surpresos. Por quanto mais tempo? Helena perguntou. Eu não sei, admitiu Carolina. 1 semana, talvez 2. Quero ver para onde isso vai. E a sua busca de emprego? Marta perguntou. As entrevistas que alinhamos para você na próxima semana? Carolina esqueceu sobre isso. Eu posso fazer entrevistas por telefone, disse ela, ou reagendá-los. Você realmente gosta dele? Helena observou. Eu faço, disse Carolina suavemente. E não é apenas ele. É esse lugar, sua família, todo o estilo de vida. Estar aqui me faz perceber o quão vazio minha vida na cidade havia se tornado. Tudo o que fiz foi trabalhar. Não tive tempo para mais nada. E agora? Marta perguntou. Carolina pensou nos últimos dias. Os momentos tranquilos à beira do lago, o jantar da família, as estrelas no alto enquanto Davi segurava sua mão. Agora estou começando a lembrar o que é realmente importante, disse ela. Seus amigos assentiram, entendendo em seus olhos. Nós o apoiamos, Helena garantiu a ela. Tudo o que você decidir. Mesmo que isso signifique não voltar para a cidade. Carolina perguntou. Marta chegou a Acrocis à mesa para apertar a mão dela. Mesmo assim, queremos que você seja feliz. Mais tarde, quando Carolina estava deitada na cama, ela pensou na escolha pela frente. Fique em Vale Sereno e explore essa conexão com Davi, ou retorne à cidade e à vida que ela sempre conhecia. Deveria ter sido uma decisão difícil, mas de alguma forma não foi. Pela primeira vez em anos, o caminho a seguir parecia claro. Na manhã seguinte, Carolina a abraçou, seus amigos se despedindo enquanto carregavam suas malas em um táxi que as levaria à rodoviária. Ligue para nós, instruiu Marta. Todos os dias. Queremos atualizações. Eu vou, prometeu Carolina.
E obrigado a ambos por me arrastar aqui, por entender por que estou ficando. Por tudo. É para isso que os amigos são, disse Helena, abraçando-a com força. Seja feliz, Carolina. Você merece. Depois que eles saíram, Carolina arrumou a cabine e fez uma pequena mochila para sua caminhada com Davi. Às 9 horas, seu caminhão parou do lado de fora. O coração de Carolina pulou uma batida ao vê-lo banhada, sorridente, impossivelmente bonita, em uma camiseta simples e jeans. Bom dia, ele chamou enquanto ela pisou na varanda. Pronto para uma aventura? Carolina sorriu, sentindo-se mais leve do que em anos. Mais do que pronto, ela respondeu. Enquanto eles se afastavam da cabine, Carolina percebeu que a virada errada que a levara ao labirinto de Cornfield de Davi havia sido a melhor virada errada de sua vida. Ela não sabia exatamente para onde esse caminho levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, ficou empolgada em descobrir. O dia se estendeu à frente deles, cheio de promessas. Uma caminhada pela floresta, um piquenique por uma cachoeira e talvez, apenas talvez, o começo de uma vida totalmente nova. A cachoeira era ainda mais bonita do que Davi descreveu. A água em cascata em uma série de formações rochosas, criando uma piscina natural no fundo, cercada por uma vegetação exuberante. O som da água apressada encheu o ar, e os arco-íris se formaram na névoa, onde a luz do sol atingiu as cataratas. Isso é incrível, disse Carolina, aprendendo a cena. Como eu não sabia lugares como esse existia? Davi sorriu colocando a mochila contendo o almoço. A maioria das pessoas não se aventura até a floresta. Fica a cerca de 5 quilômetros da estrada mais próxima. Eles passaram a manhã caminhando pela floresta, Davi apontando diferentes plantas e árvores, contando histórias sobre o crescimento nessas bosques. Carolina ouviu encantada pela beleza natural ao seu redor e pelo homem que mostra a ela. Está com fome? Davi perguntou, desenrolando um cobertor em uma pedra plana perto da piscina. Faminto, admitiu Carolina. A caminhada lhe dera um apetite que ela raramente sentia na cidade. Davi desempacotou o almoço, sanduíches casados, frutas frescas e uma garrafa térmica de limonada, todas preparadas por Helena naquela manhã. Eles comeram em silêncio companheiro, observando o jogo de luz na água. Eu tenho pensado, disse Carolina finalmente, afastando seu sanduíche. Isso parece perigoso, brincou Davi. Carolina sorriu. Talvez seja. Eu estive pensando no que seu tio disse ontem à noite sobre o jornal local. A expressão de Davi se tornou sério. Que tal? Eu gostaria de conhecer o editor, disse Carolina. Não porque estou procurando emprego, necessariamente, mas gostaria de ver o jornal, talvez lançar um artigo enquanto estou aqui. Que tipo de artigo? Carolina gesticulou para a cachoeira. Ela deu de ombros. Isso me daria a chance de escrever novamente, mesmo que seja apenas uma peça. Davi assentiu lentamente. Eu acho que é uma ótima ideia. Conheço Carlos, o editor. Ele é um homem bom, sempre procurando novas perspectivas. Você acha que ele se encontraria comigo? Carolina perguntou. Tenho certeza que ele faria, respondeu Davi. Poderíamos vê-lo amanhã se você quiser. Eu gostaria disso, disse Carolina. Ela hesitou e acrescentou. Liguei para o escritório de aluguel de cabine esta manhã. Eles tiveram um cancelamento para que eu possa ficar por mais 2 semanas. Isso se espalhou pelo rosto de Davi e fez seu coração pular. Mais 2 semanas, Carolina assentiu. Se tudo bem para você. Está mais do que bem, disse Davi pegando a mão dela. É perfeito. Depois do almoço, eles nadaram na água clara e fria da piscina. Carolina havia emprestado um maiô de Helena. Era um pouco grande, mas Davi não parecia se importar. Ele a ensinou a mergulhar de uma rocha baixa na parte mais profunda da piscina, com as mãos firmes na cintura dela enquanto ele a guiava. No final da tarde, eles relutantemente fizeram as malas e começaram a caminhada de volta. Carolina se viu desejando que o dia nunca terminaria. Estar com Davi foi tão fácil, tão natural. Não havia nenhum dos pretensões que ela havia se acostumado em seus relacionamentos na cidade. O que você está pensando? Davi perguntou enquanto caminhavam, sua mão encontrando a dela na trilha estreita. Quão diferente isso é do que estou acostumado, admitiu Carolina. Na cidade tudo é pressa, pressa.
Ninguém tira tempo para apenas ser. Davi assentiu. É isso que eu amo neste lugar. O ritmo é diferente. Você se move com as estações, não contra eles. Deve ser bom, disse Carolina suavemente. Ter raízes sabendo exatamente onde você pertence. Davi olhou para ela. Você poderia ter raízes também, você sabe, se você as quisesse. As palavras penduradas entre eles, carregadas de significado, nenhuma estava pronta para colocar em palavras. Carolina apertou a mão, mas não respondeu. Foi muito cedo para tais pensamentos, não foi? Quando eles chegaram ao caminhão de Davi, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes. Carolina estava agradavelmente cansada das atividades do dia, seus músculos doendo de uma maneira satisfatória. Com fome? Davi perguntou enquanto voltavam para a cidade. Fome de novo, Carolina admitiu com uma risada. Há um pequeno restaurante na cidade que faz a melhor truta grelhada que você já provou, sugeriu Davi. O peixe vem direto do rio que alimenta nossa cachoeira. Parece perfeito, Carolina concordou. O restaurante era pequeno e rústico, com toalhas de mesa quadradas e velas em garrafas de vinho. O proprietário recebeu Davi pelo nome e os mostrou a uma mesa tranquila no canto. Todo mundo te conhece aqui, observou Carolina depois que eles pediram. Davi deu de ombros. Cidade pequena, todo mundo conhece todos. E o que eles estão pensando? Agora? Carolina perguntou, gesticulando sutilmente para os olhares curiosos que estavam recebendo de outros clientes. Sobre você estar aqui comigo? Davi sorriu. Eles estão pensando que eu sou o homem mais sortudo em Vale Sereno. Carolina sentiu suas bochechas niveladas. Seja sério. Estou falando sério, insistiu Davi. Mas se você quer a verdade, eles provavelmente estão se perguntando quem é a linda mulher da cidade e se ela vai quebrar meu coração quando sair. As palavras enviaram uma pontada pelo peito de Carolina. É isso que você está se perguntando também. Os olhos de Davi encontraram os dela, quentes e firmes. Estou tentando não pensar em você sair. A honestidade em sua voz tocou algo profundamente dentro da Carolina. Ela estendeu a mão do outro, lado da mesa, e pegou a mão dele. Também não estou pensando em sair, ela admitiu. Ainda não. O jantar chegou. Truta perfeitamente grelhada com legumes assados e pão fresco. A comida era simples, mas deliciosa, e Carolina se viu saboreando cada mordida. Isso é incrível, disse ela. Eu como em restaurantes caros o tempo todo na cidade, mas nada tem gosto disso. Isso ocorre porque tudo aqui é local, explicou Davi. O peixe estava nadando no rio nesta manhã. Os vegetais vieram de fazendas a menos de 10 milhas de distância. A comida tem um gosto diferente quando não precisa viajar. Carolina pensou em suas refeições habituais, recipientes de tiro comedores em sua mesa, jantares congelados e esquentados, após um longo dia, refeições caras de restaurante com clientes onde estava estressada demais para apreciar a comida. Acho que não provei comida há anos, disse ela tristemente. Davi apertou a mão dela. Então teremos que compensar o tempo, perdido enquanto estiver aqui. Depois do jantar, eles passaram pelas ruas tranquilas de Vale Sereno. A pequena cidade era encantadora à noite, com luzes de cordas penduradas entre os edifícios e os sons da música flutuando da praça da cidade, onde alguns casais estavam dançando a uma banda local. Dance comigo? Davi perguntou, acenando para a praça. Carolina hesitou. Eu não sou muito bom. Nem eu, Davi admitiu com um sorriso. Mas esse não é realmente o ponto, é? Ele a levou à beira da praça e a levou em seus braços. A banda estava tocando uma música lenta e romântica, e outros casais balançavam ao seu redor. Carolina relaxou no abraço de Davi, deixando-o guiar lá em passos simples. Veja, não é tão ruim, ele murmurou, o fôlego aquecido contra a orelha dela. Carolina descansou a cabeça no ombro dele, respirando seu cheiro agora familiar de terra e pinheiro. Nada mal, ela concordou. Eles dançaram para várias músicas, perdidas um no outro e a música. Carolina não conseguia se lembrar da última vez que sentiu esse conteúdo, este presente em um momento. Mais tarde, quando Davi a levou de volta para a cabine,
Carolina se viu memorizando todos os detalhes. A maneira como o luar prateou os campos que eles passaram, o som de grilos pelas janelas abertas, a calorosa pressão da mão de Davi na dela. Na porta da cabine, Davi beijou sua boa noite. Um beijo, lento e doce, que a deixou sem fôlego. Vou buscá-lo às 10 da manhã, disse ele. Podemos ir ver Carlos no jornal. Carolina assentiu, relutante em deixá-lo ir. Obrigado por hoje. Foi perfeito. Davi tocou sua bochecha gentilmente. Durma bem, Carolina. Enquanto observava o caminhão dele se afastar, Carolina sentiu uma mistura de emoções que ela não conseguia nomear. Felicidade, certamente, mas também um medo crescente de que tudo o que estava acontecendo entre eles não pudesse durar. Em 2 semanas ela deveria retornar à cidade, à vida real. Mas e se a vida real estivesse aqui, com Davi? Na manhã seguinte, Davi levou Carolina aos escritórios do Vale Sereno Gazette. O jornal operava em um pequeno prédio na rua principal da cidade, com grandes janelas exibindo primeiras páginas de momentos significativos da história da cidade. Carlos Oliveira, o editor, era um homem aos 60 anos com cabelos de sal e pimenta e óculos com aro de arame. Ele cumprimentou Davi calorosamente e virou-se para Carolina com olhos curiosos. Então você é a garota da cidade que se perdeu no labirinto de Luísa, disse ele apertando a mão dela. Notícias viajam rápido em Vale Sereno. Aparentemente, Carolina respondeu com um sorriso. É bom conhecê-lo, Sr. Oliveira. Carlos. Por favor, ele insistiu, gesticulando para que eles se sentassem. Davi me diz que você tem alguma experiência por escrito. Estudei jornalismo na faculdade, explicou Carolina. Eu tinha um estágio em um pequeno artigo antes de mudar para o marketing. Carlos assentiu, encostado na cadeira. E o que o leva ao meu escritório hoje? Apenas curiosidade ou algo mais? Eu gostaria de escrever um artigo, disse Carolina, diretamente, sobre a Vale Sereno, o Festival da Colheita, a beleza natural da área. Estou ficando por mais 2 semanas e pensei que poderia ser uma boa maneira de usar meu tempo. Carlos a estudou por um momento. Não temos muito orçamento para freelancers, alertou. Não estou pedindo dinheiro, garantiu Carolina. Considere uma coluna de convidado. As sobrancelhas de Carlos subiram. Um executivo de marketing oferecendo para escrever de graça? Agora isso é interessante. Carolina sorriu. Estou entre os empregos no momento. Que às vezes é bom fazer algo só porque você ama, não porque paga bem. Algo na expressão de Carlos suavizou. Entendo que se sentia muito bem. Eu poderia ter me mudado para um jornal maior anos atrás, ganhou mais dinheiro. Mas eu amo esta cidade, este pequeno papel. Ele assentiu decisivamente. Tudo bem, senhora Brandão. Escreva-me um artigo sobre Vale Sereno da perspectiva de um visitante. Se for bom, eu o publicarei. Obrigado, disse Carolina, genuinamente satisfeita. Quando você precisaria disso? Nossa próxima edição é impressa. Na próxima sexta-feira, disse Carlos. Você pode ter algo para mim até quarta-feira? Absolutamente, prometeu Carolina. Quando eles deixaram o escritório de jornal, Carolina sentiu uma centelha de emoção que ela não experimentava há anos. Uma chance de escrever novamente para criar algo significativo, em vez de apenas vender produtos que ninguém realmente precisava. Obrigado por organizar isso, disse ela ao Davi enquanto eles voltavam para o caminhão dele. Eu não fiz nada, protestou Davi. Carlos ficou impressionado com você, não eu. Ainda assim, obrigado por acreditar que eu poderia fazê-lo, disse Carolina. Davi sorriu. Eu acredito que você pode fazer qualquer coisa que você decida, Carolina. A semana seguinte passou em um borrão de atividade. Carolina dividiu seu tempo entre explorar Vale Sereno para seu artigo e ajudar Davi na fazenda. Ela entrevistou empresários locais, subiu para pontos cênicos com Davi como seu guia e participou de eventos da comunidade. À noite, eles costumavam jantar com a família de Davi, ou no pequeno restaurante da cidade. Carolina se viu caindo no ritmo de Vale Sereno, acordando com o sol e sentindo-se agradavelmente cansado pelo anoitecer. Ela falou com seus amigos na cidade a cada poucos dias, mas a urgência de voltar estava desaparecendo. Quando Marta mencionou entrevistas de emprego, Carolina se viu dando desculpas para adiá-las.
Você está voltando? Helena perguntou durante um telefonema, seu tom gentil, mas preocupado. Claro que estou, respondeu Carolina automaticamente. Mas mesmo quando ela disse, ela não tinha certeza se era verdade. O artigo se uniu facilmente, as palavras que fluem de uma maneira que nunca tiveram quando ela estava escrevendo cópia de marketing. Ela escreveu sobre a magia do labirinto de milho onde se perdeu, a cachoeira de tirar o fôlego escondida na floresta, o calor da comunidade que a recebeu. Entre as linhas estava a história de uma mulher encontrando algo que ela não sabia que estava procurando. Quando ela o submeteu a Carlos, ele leu, enquanto ela esperava nervosamente em seu escritório. Ah, isso é bom, disse ele finalmente olhando para ela. Muito bom, você tem uma maneira de fazer o leitor sentir que está lá com você. Obrigado, disse Carolina, alívio lavando-a. De fato, Carlos continuou, é tão bom que eu gostaria de oferecer um emprego. Carolina piscou de surpresa. Um trabalho? Carlos assentiu. Estamos procurando um escritor de recursos há meses. Alguém para cobrir histórias locais, peças de interesse humano, esse tipo de coisa. Ele se inclinou para a frente, sua expressão séria. Isso não pagaria o que você está acostumado na cidade, nem sequer perto, mas seria um trabalho real e significativo. A mente de Carolina correu. Um trabalho em Vale Sereno? Ela poderia realmente considerar isso? Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Você não precisa decidir agora, garantiu Carlos. Pense bem, converse com Davi. Minha oferta está se levantando ou não. Carolina assentiu, agradecendo-o novamente antes de deixar o escritório atordoado. Ela encontrou Davi esperando por ela do lado de fora, encostado em seu caminhão. Como foi? Ele perguntou ansiosamente. Ele vai publicar, disse Carolina, e ele me ofereceu um emprego. Os olhos de Davi se arregalaram. Um trabalho? Aqui em Vale Sereno? Carolina assentiu. Como escritor de recursos do The Gazette, um sorriso se espalhou pelo rosto de Davi, mas ele rapidamente o temperou. O que você disse a ele? Que eu precisava de tempo para pensar. Carolina respondeu honestamente. É uma grande decisão, Davi. Ele assentiu, pegando as mãos dela nas dele. Claro que é. Eu entendo. Mas Carolina podia ver a esperança em seus olhos, o futuro que ele já estava imaginando. Um futuro com ela nele. Podemos ir a algum lugar para conversar? Ela perguntou. Davi assentiu. Eu sei exatamente o lugar. Ele os levou para o lago em sua propriedade, o lugar que ele havia mostrado naquele primeiro dia. Foi pacífico no final da tarde. A água ainda e refletindo o céu azul acima. Eles se sentaram na doca, ombros tocando, ambos perdidos em pensamento. O que você está pensando? Davi perguntou finalmente. Carolina suspirou. Que estou em uma encruzilhada e não sei para que caminho me virar. Conte-me sobre os caminhos, disse Davi gentilmente. Um leva de volta à cidade, disse Carolina. De volta à vida que conheci, empregos de marketing, meu apartamento, meus amigos. É familiar e seguro em seu caminho. E o outro caminho, Carolina? Virou-se para olhar para ele. O outro caminho leva aqui, para Vale Sereno, para um trabalho que paga metade do que eu costumava fazer, a um lugar onde não tenho apartamento nem história. Ela fez uma pausa. Para você? Os olhos de Davi estavam firmes nos dela. E qual caminho te assusta mais? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Ela estava pensando em segurança, sobre praticidade. Mas medo? Os dois me assustam, ela admitiu. Voltar para a cidade significa voltar a uma vida que não estava me deixando feliz. Ficar aqui significa correr um grande risco em um lugar, um emprego, um relacionamento que ainda é tão novo. Posso te dizer o que penso? Davi perguntou. Carolina assentiu. Acho que você está caminhando pelo caminho seguro há anos, e isso o levou a um lugar onde você teve sucesso, mas não feliz. Davi pegou a mão dela. Acho que às vezes o caminho mais assustador é o que devemos seguir. Como se perder em um labirinto de milho. Carolina sugeriu com um pequeno sorriso. Exatamente assim, concordou Davi. Às vezes a curva errada o leva exatamente onde você deve estar. Carolina pensou nas últimas 2 semanas. A paz que encontrou em Vale Sereno, a alegria de escrever novamente,
a conexão que ela sentiu com Davi e sua família. Ela poderia realmente se afastar de tudo isso? E se não der certo? Ela perguntou, expressando seu medo mais profundo. E se eu aceitar o emprego, me mudar para cá, e então percebemos que isso era apenas um romance de férias? Davi considerou suas palavras. Não posso prometer que isso não vai acontecer, ele disse honestamente. Não consigo ver o futuro. Mas posso dizer o que sinto agora, neste momento. O que é isso? Carolina perguntou suavemente. Que estou me apaixonando por você, disse Davi simplesmente. Que quando penso no meu futuro, vejo você nele. Que o pensamento de você sair me faz sentir como se alguém estivesse cortando meu coração. Lágrimas brotaram nos olhos de Carolina com a honestidade crua em sua voz. Estou me apaixonando por você também, ela sussurrou. Davi a puxou para perto, seus braços fortes ao seu redor. Então talvez essa seja a sua resposta, ele murmurou contra o cabelo dela. Carolina fechou os olhos, deixando-se imaginar uma vida em Vale Sereno. Escrevendo para o jornal local, morando em uma pequena casa com um jardim, fazendo parte desta comunidade. Estar com Davi. Era tão diferente da vida que ela havia planejado, mas talvez esse fosse o ponto. Eu preciso voltar para a cidade, disse ela finalmente. Davi endureceu em seus braços. Oh, Carolina recuou para olhar para ele. Não permanentemente, ela esclareceu. Eu preciso voltar para arrumar meu apartamento, para ver meus amigos, amarrar pontas soltas. Se eu vou começar aqui, preciso terminar as coisas corretamente lá. A esperança de que floresceu no rosto de Davi fez seu coração inchar. Então você está pensando em aceitar o emprego? Ficar em Vale Sereno? Carolina assentiu. Mais do que considerar. Quero tentar, Davi. Quero ver se o que temos é real, se esse lugar poderia realmente ser minha casa. O sorriso de Davi era como o sol quebrando nuvens. Quando você voltaria para a cidade? Depois que minhas 2 semanas acabarem, disse Carolina. Eu precisaria de 1 semana ou mais para levar tudo, notificar no meu apartamento. E então você voltaria? Davi perguntou, ainda parecendo que não conseguia acreditar. E então eu... Voltaria, confirmou Carolina. Se você me tiver. Davi riu, puxando-a para perto novamente. Se eu vou ter você, Carolina, eu os receberia de braços abertos todos os dias pelo resto da minha vida. A certeza em sua voz fez as dúvidas de Carolina desaparecer. Isso estava certo. Pode ser assustador, pode ser arriscado, mas estava certo. As 2 semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Carolina. Durante os dias, ela explorou todos os cantos de Vale Sereno, às vezes com Davi, às vezes por conta própria. Ela ajudou na fazenda, aprendendo sobre colheitas e animais, sujando as mãos de uma maneira que se sentiu surpreendentemente satisfatória. À noite, ela passou um tempo com Davi e sua família, sentindo-se cada vez mais como se ela pertencia a eles. Helena a ensinou a cozinhar pratos importantes, e Miguel mostrou a ela como as contas da fazenda eram gerenciadas. Luísa a convidou para ajudar a planejar o labirinto de Cornfield do próximo ano, brincando que eles deveriam projetá-lo na forma de 2 corações. Você trouxe meu irmão de volta à vida, Luísa disse a ela uma tarde, enquanto eles esboçavam designs de labirinto. Eu não o vejo tão feliz há anos. Ele fez o mesmo por mim, admitiu Carolina. Na noite anterior a voltar à cidade, Davi a levou de volta ao topo da colina, onde eles se beijaram pela primeira vez. As estrelas eram tão magníficas quanto se lembravam, um dossel de luzes se estendendo sem parar acima delas. Eu tenho algo para você, disse Davi, enquanto se sentavam, no cobertor que ele se espalhou. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa. O coração de Carolina correu quando ele entregou a ela. Não é o que você pensa, disse ele rapidamente vendo a expressão dela. Abra. Carolina levantou a tampa para encontrar uma pequena chave de prata em uma corrente simples. É uma chave para minha casa, explicou Davi. Eu quero que você tenha um lugar para voltar, uma casa se você quiser. Os olhos de Carolina cheiam de lágrimas. Davi, não estou pedindo que você se mude comigo imediatamente, ele esclareceu. Eu sei que ainda estamos nos conhecendo, mas quero que você saiba que quando você voltar, há um lugar para você.
Aqui, comigo. Carolina deslizou a corrente em volta do pescoço, a chave descansando contra seu coração. É perfeito, ela sussurrou. Obrigado. Davi a puxou para perto, seus lábios encontrando o dela em um beijo que prometeu um futuro juntos. Sob o vasto céu estrelado, Carolina sentiu algo que ela não sentia há anos, um sentimento de pertencer, de voltar para casa. A cidade se sentiu diferente quando Carolina voltou. O barulho, a corrida, as multidões, tudo parecia mais chocante do que antes. Seu apartamento, que ela já achou elegante e confortável, agora parecia fria e impessoal em comparação com o calor da cabana de Davi. Seus amigos notaram a mudança nela imediatamente. Você está realmente fazendo isso, não é? Marta perguntou enquanto ajudavam a Carolina a embalar seus pertences. Mudando-se para Vale Sereno, Carolina assentiu, envolvendo cuidadosamente uma foto emoldurada de seus pais. Eu já aceitei o emprego no jornal. E Davi? Helena perguntou. As coisas são sérias? Carolina tocou a chave que pendia em volta do pescoço. Sim, ela disse simplesmente. Eles são. Seus amigos trocaram olhares que Carolina não conseguia ler. O que ela perguntou? Estamos felizes por você, garantiu Marta. É apenas uma grande mudança. Uma cidade pequena, um novo emprego, um novo relacionamento. Queremos ter certeza de que você está fazendo isso pelas razões certas. Carolina abaixou o livro que estava fazendo as malas e enfrentou seus amigos. Eu sei que parece repentino, ela admitiu, e talvez seja, mas estar em Vale Sereno eu me senti mais como eu do que em anos. O trabalho de escrita pode não pagar muito, mas é um trabalho com o qual me preocupo. E Davi? Ela sorriu. Davi me deixa mais feliz do que eu jamais pensei ser possível. Então nós o apoiamos, disse Helena com firmeza. 100%. Embora, vamos sentir sua falta como um louco, acrescentou Marta, enxugando uma lágrima. Carolina abraçou os dois. Vou sentir sua falta também. Mas Vale Sereno está a apenas algumas horas de distância. Você pode visitar a qualquer momento, e voltarei à cidade às vezes. Você é melhor, Helena alertou. Ou vamos sequestrá-lo. A semana passou rapidamente quando Carolina empacotou sua vida em caixas. Ela doou a maior parte de seu guarda-roupa corporativo, mantendo apenas roupas casuais, que seriam práticas para sua nova vida. Ela notificou seu apartamento, encaminhou seu e-mail e se despediu dos ex-colegas. Todas as noites ela chamava Davi, o som de sua voz, um lembrete do que esperava por ela em Vale Sereno. Eles conversaram sobre o progresso dela, sobre seu trabalho, na fazenda, sobre o futuro deles juntos. A colheita está quase completa, ele disse a ela uma noite. Quando você voltar, estaremos preparando os campos para o inverno. Você vai me ensinar? Carolina perguntou. Claro, respondeu Davi, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Você será um fazendeiro em nenhum time. Na noite passada na cidade, Carolina estava na janela do apartamento, olhando para o horizonte que ela já achou tão impressionante. As luzes ainda brilhavam, os edifícios ainda alcançavam o céu, mas não pareciam mais em casa. Home era uma pequena cidade cercada por campos e florestas. Home era uma família que a recebeu de braços abertos. Home era um homem com terra em suas botas e bondade em seus olhos. Home era Davi. A viagem de ônibus para Vale Sereno parecia levar uma eternidade. Carolina assistiu pela janela enquanto a paisagem urbana gradualmente dava lugar aos subúrbios e depois ao campo. A cada milha, sua emoção cresceu. Quando o ônibus finalmente entrou na pequena estação em Vale Sereno, o coração de Carolina correu. Ela examinou a área de espera, procurando um rosto entre a pequena multidão. E lá estava ele. Davi ficou ao lado de seu caminhão, procurando as janelas de ônibus até que a viu. O sorriso que iluminou o rosto era tudo o que Carolina sonhava durante a semana de separação. Ela mal esperou que o ônibus parasse antes de pegar suas malas e correr pelos degraus. Davi a encontrou no meio do caminho, levantando-a de um abraço, que a fez rir de alegria. Você voltou, ele murmurou contra o cabelo dela. Eu disse que faria, respondeu Carolina,
os braços apertados em volta do pescoço dele. Quando ele a colocou, Davi a beijou suavemente, bem ali no meio da rodoviária, sem se importar com quem os viu. Bem-vindo para casa, Carolina, ele sussurrou, contra os lábios dela. Enquanto eles dirigiam pela cidade em direção à fazenda, Carolina sentiu um senso de correção se estabelecer sobre ela. Era aqui que ela pertencia, não em um apartamento brilhante da cidade, mas aqui em Vale Sereno, com Davi ao lado dela, e um futuro cheio de possibilidades pela frente. Carlos quer que você comece no jornal na segunda-feira, disse Davi enquanto dirigiam. E minha mãe está planejando um jantar de boas-vindas para amanhã à noite. Isso parece perfeito, disse Carolina, sua mão encontrando a ele no assento entre eles. Quando chegaram à fazenda, Davi passou pela casa principal em direção à sua cabana. Ele estacionou e apareceu para abrir a porta dela, um sorriso nervoso no rosto. Eu abri algum espaço para você, disse ele enquanto carregava as malas dela para a varanda. Limpei metade do armário e a sala de reposição pode ser seu escritório, se você quiser. Carolina tocou a chave em volta do pescoço. Posso usar isso agora? Davi assentiu, voltando para deixá-la se aproximar da porta. De respiração profunda, Carolina deslizou a chave para a fechadura e a virou. A porta se abriu, revelando o interior aconchegante que ela se lembrava. Mas também houve mudanças flores. Da mesa, uma nova estante de livros ao longo de uma parede, uma mesa de aparência confortável à beira da janela. Eu pensei que você precisava de um lugar para escrever, explicou Davi, acenando para a mesa. A vista do lago é legal a partir daí. Lágrimas picaram os olhos de Carolina para sua consideração. É perfeito, ela disse suavemente. Davi colocou as malas e pegou as mãos dele. Eu sei que tudo isso está acontecendo rápido, disse. Ele. Mudando-se para cá, começando um novo emprego nós. Se você precisar de tempo, se quiser levar as coisas devagar. Carolina o silenciou com um beijo. Eu não quero levar as coisas devagar. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu quero isso. Eu quero você. Eu quero nós. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Davi era como o sol. Nesse caso, disse ele alcançando o bolso, eu tenho mais uma coisa para você. Ele puxou uma pequena caixa de veludo e a respiração de Carolina foi presa. Desta vez foi exatamente o que ela pensou. Davi caiu em um joelho, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas bonito, com um pequeno diamante em prata. Eu sei que é em breve, disse ele, sua voz estável, apesar da vulnerabilidade em seus olhos. E eu sei que temos muito a aprender um sobre o outro, mas eu também sei que te amo, Carolina. Eu te amei desde o momento em que encontrei você perdido naquele labirinto. E quero passar o resto da minha vida com você. O coração de Carolina parecia cheio demais para o peito, alegria derramando em lágrimas que escorregaram pelas bochechas. Carolina Brandão, Davi continuou. Você quer se casar comigo? Não. Railway away. Ele acrescentou rapidamente. Podemos ter um longo compromisso, levar o tempo todo que você precisa, mas quero saber disso um dia. Você será minha esposa. Carolina não conseguia falar além do nó na garganta. Em vez disso, ela assentiu, um sorriso quebrando suas lágrimas. Sim? Davi perguntou como se não pudesse acreditar. Sim, Carolina conseguiu sussurrar. Sim, Davi Moreira, vou me casar com você. Davi escorregou o anel em seu dedo e ficou parado para puxar, lá para os braços dele. Enquanto a beijava, Carolina sabia com absoluta certeza de que ela havia feito a escolha certa. Às vezes, a curva errada o leva exatamente onde você deve estar. Carolina se perdeu em um labirinto de milho, mas, ao fazê-lo, ela havia encontrado seu caminho para casa, para Vale Sereno, para uma vida com significado e propósito, e para os braços amorosos de Davi, e ela nunca mais se perdeu. O fim.